Aqui reunidos em igreja para celebrarmos a Eucaristia como igreja jovem. Abertos ao Espírito Santo, criamos ambiente favorável para escutarmos a sua voz, procurando e descobrindo a revolução da ternura que começa dentro de cada um de nós. Queremos ser uma igreja que acolhe, que escuta e que anuncia o que de mais belo possui: a vida, a inteligência e a fé. Caminhamos em conjunto como peregrinos de esperança, com o objetivo de levar Jesus a todos e todos a Jesus. Com esta disponibilidade, de pé, cantamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Deus, para celebrarmos o grande mistério, a presença do ressuscitado no meio de nós. E fazemos-lo hoje, num dia especial, em que a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois grandes suportes, baluartes, alicerces da nossa fé e da nossa Igreja. E depois também em que fazeis o vosso crisma, ou seja, confirmais perante a comunidade a vossa fé de forma consciente, livre, totalmente livre, na vossa adesão a Jesus Cristo. Temos mais que motivos para dar graças a Deus. No início da nossa celebração, então, preparemos o nosso coração, a nossa consciência, e peçamos ao Deus da vida, ao Deus do amor, perdão por todas as nossas incongruências, por todas as nossas falhas, por todas as nossas fragilidades, por todos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade.
piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, por meio dos santos apóstolos Pedro e Paulo, comunicaste à vossa Igreja os primeiros ensinamentos da fé. Concedei-nos por sua intercessão o auxílio necessário para chegarmos à salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Trouxeram então um homem coxo de nascença que colocavam todos os dias à porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ao ver Pedro e João que iam entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, juntamente com João, olhou fixamente para ele e disse-lhe: Olha para nós. O coxo olhava atentamente para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse-lhe: Não tenho ouro nem prata, mas dou-te o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-lhe a mão direita, levantou-o. Nesse instante, fortaleceram-lhe os pés e os tornozelos. Levantou-se de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Toda a gente o viu caminhar e louvar a Deus. E sabendo que era aquele que costumava estar sentado a mendigar à porta formosa do templo, ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe tinha acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha
Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. Atendei-me por compaixão. Meu coração fala convosco confiante. É a vossa face que eu procuro. Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis com a ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. 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 Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Eu vos declaro, irmãos, o Evangelho anunciado por mim não é de inspiração humana, porque não o recebi ou aprendi de nenhum homem, mas por uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar do meu proceder outrora no judaísmo e como perseguia terrivelmente a Igreja de Deus e procurava destruí-la. Fazia mais progressos no judaísmo do que muitos dos meus compatriotas da mesma idade, por ser extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aquele que me destinou desde o seio materno e me chamou pela sua graça, se designou revelar em mim o seu Filho, para que eu o anunciasse aos gentios, decididamente não consultei a carne e o sangue, nem subi a Jerusalém, para ir ter com os que foram apóstolos antes de mim, mas retirei-me para a Arábia e depois voltei novamente a Damasco. 3 anos mais tarde, subi a Jerusalém para ir conhecer Pedro e fiquei junto dele 15 dias. Não vi mais nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. O que vos escrevo, diante de Deus o afirmo. Não estou a mentir. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, que sabes tudo, bem sabes que vos amo. Senhor, que sabes tudo, bem sabes que vos amo. Aleluia, Esteja no teu coração nos teus lábios para anunciar que amemos ao teu Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Quando Jesus se manifestou aos seus discípulos, junto ao mar Tiberíades, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? E ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe Jesus: apascenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe a segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? E ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará por onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado parco, caríssimo Padre Bruno, estimado Padre Paulo Flores, com alegria que aqui nos encontramos. Estimados avós, estimados pais, estimados padrinhos, madrinhas, estimados crismandos, disse no início da celebração, e toda a liturgia nos deixou antever aquilo que estávamos a celebrar. Celebramos dois alicerces, duas traves mestras da nossa Igreja e da nossa fé: Pedro e Paulo. Pedro, que teve o condão de ouvir de viva voz, de sentar com o Mestre à mesa, de ver os seus milagres, de tirar as suas dúvidas. Mas Pedro, que pela fragilidade humana, como nos acontece a todos nós, desanimou, pôs em causa a sua fé, a sua adesão a Jesus Cristo, negou o Mestre, como o próprio Senhor o tinha avisado uns dias antes. E negou 3 vezes: não o conheço. E que depois chorou amargamente, reconheceu o seu erro. E que o Senhor, no Evangelho que escutais, pergunta-lhe também, em sentido contrário, durante 3 vezes, se o amava. Tu amas-me, Pedro? E Pedro, primeira vez, deu o seu consentimento e disse que sim, a segunda também, e a terceira também, mas já quase incrédulo, pesaroso, porque pensava que o Mestre não acreditava e não confiava nele. E o Senhor foi para demonstrar o seu amor, o amor que supera todas as falhas, que supera todas as dúvidas, que supera todo o pecado. O amor do Senhor é sempre maior que a nossa fragilidade, sempre maior que a nossa queda, seja ele ou ela qual for o motivo que nos levou a afastar-nos daquilo que é a razão de ser do nosso viver, do nosso existir.
Paulo, completamente diferente de Pedro. O seu temperamento, a sua forma de ser, o seu zelo, a sua visão. Um homem judeu, fariseu, que perseguiu os cristãos, que perseguia a igreja, até que no percurso para Damasco, a capital da Síria, teve um encontro com Jesus Cristo. E o Senhor lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, a conversão que se deu em São Paulo. E de perseguidor de cristãos, virou o maior catequista, o maior teólogo, a ponto de dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Dois grandes homens que no contacto com o Senhor, no encontro com o Senhor, mudou radicalmente as suas vidas. E a partir daquele momento não tiveram mais receio, não tiveram mais dúvidas. Nada os impediu de dar a conhecer a graça e a alegria da Boa Nova, ou seja, a alegria do Evangelho. Pagaram caro essa ousadia, essa coerência, essa fé. Deram a vida pelo Senhor, mas não desanimaram. A ponto de Paulo dizer: ai de mim se não evangelizar, se não comunicar, se não replicar aquilo que recebi. Numa outra passagem, Paulo pode sintetizar aquilo que nós hoje também estamos aqui a fazer. E Paulo dizia: o que recebi, assim vos transmiti. Caríssimos irmãos, não foi por acaso comecei por saudar os vossos avós e a seguir os vossos pais e padrinhos, e só a seguir a vós. Os vossos avós transmitiram o que eles próprios receberam e transmitiram-no aos vossos pais. E os vossos pais receberam esse legado, essa herança, esse tesouro e transmitiram-no com todo o cuidado a cada um de vós, com todo o carinho, com todo o amor. É um tesouro precioso que cada um de nós leva e que às vezes quase nem nos damos conta e saboreamos esse mesmo tesouro que está plasmado em toda a nossa vida, desde o nosso batismo, toda a nossa vida. Batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a Igreja acolhe-nos, abraça-nos, projeta-nos e relembra-nos a nossa missão. A missão de Paulo, a missão de Pedro, a missão dos apóstolos, a missão dos primeiros cristãos, a missão de todos aqueles que nos precederam na fé. O mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma fé. Que tesouro nós levamos. Que tesouro nós transportamos. Que riqueza sermos membros desta família dos filhos de Deus. Não temos que nos envergonhar.
não temos que nos envergonhar de dar a cara por Jesus Cristo. Ele deu mais do que a cara. Ele deu a sua vida por nós, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, para que sejamos livres, totalmente livres. Deus não se impõe, Deus propõe-se. E por isso é que no início da celebração recordei que estamos aqui totalmente livres. Foi uma proposta de amor. O Evangelho é uma proposta de amor. É esse amor que arrebata o nosso coração e que nos leva, como Paulo, Pedro e todos aqueles que nos precederam na fé, a anunciá-lo, a comunicá-lo, com zelo, com cuidado, com paixão, com amor. Relembrando sempre aquilo que disse anteriormente e que dizia Paulo: o que recebi, assim vos transmiti. Caros crismandos, o que recebemos, os vossos avós, os vossos pais, os vossos padrinhos, cada um de nós, os vossos parcos, as vossas catequistas, o que recebemos, assim vos estamos a transmitir. Eles cumpriram a sua missão. Eles deram testemunho do Senhor. Celebraram mesmo o Senhor. Anunciaram o ressuscitado. E com que alegria, com que coerência, com que fidelidade ao Evangelho. Não chegais e não chegaram ao fim de uma etapa. Na Igreja não há etapas, há caminho. Há caminho. Caminho com Deus e caminho com os irmãos. Há transformação, há compromisso, há missão. Agora cabe-vos a vós transmitir aquilo que nós vos transmitimos. Agora cabe-vos a vós levar a alegria do Evangelho, replicar este mesmo dom, tocar o coração dos vossos amigos, colegas, de todos aqueles que saberem de vós, se cruzem convosco na vida. E façam-no, como já disse também, com paixão, com zelo, com carinho, porque aquilo que levamos dentro de nós é um tesouro precioso, é o dom da fé, que começou no nosso batismo e que não queremos apagar. A veste branca do vosso batismo queremos que permaneça para sempre. A luz que os vossos pais e padrinhos colocaram, a vela, colocaram nas vossas mãos, queremos que continue acesa, a chama da ressurreição. E por isso queremos acreditar que a missão que é cada um de nós será cumprida com total liberdade e com total fidelidade. Não tenham receio. Não tenham receio. Porque é que havemos ter receio? Se Deus está conosco. Ele próprio nos disse: não vos deixarei órfãos. Enviar-vos-ei o Espírito Santo. É este Espírito que vamos rezar, que vamos pedir, que vamos impor sobre as vossas cabeças, com que vos vamos ungir. Não tenham medo.
Depois de alimentados e iluminados pela Palavra de Deus, que acaba de nos ser servida, vamos viver, juntamente com os que vão ser crismados, a celebração do sacramento da confirmação. O ministro ordinário da confirmação é o Sr. Bispo. É ele que administra este sacramento para uma mais clara referência à primeira efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Deste modo, a recepção do Espírito Santo pelo ministério sagrado do Sr. Bispo significa e realiza o vínculo mais estreito que liga os confirmados à Igreja e a concretização do mandamento recebido de dar testemunho de Cristo aos humanos. Recolhamo-nos interiormente para melhor vivermos este momento de particular intimidade com o Senhor Jesus. Dizei-me, pois, renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções? Sim, renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular vos é comunicado, como aos apóstolos, no dia do Pentecostes? Sim, creio. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que sobre estes seus filhos adotivos, que pelo batismo já renasceram para a vida eterna, derrama agora o Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância dos seus dons e, pela sua unção espiritual, os torne imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo deste uma vida nova a estes vossos servos e os libertastes do pecado, enviai sobre eles o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Dirá o Senhor Bispo a cada um dos que vão ser crismados. De forma consciente e num ato de liberdade, cada um dos crismados aceita e confirma a sua opção por Jesus Cristo e pelo seu testemunho no mundo, comprometendo-se a defender a fé por palavras e por ações e mostrando que sois capazes de cumprir a missão cristã com responsabilidade e coragem.
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.
Irmãs e irmãos, na solenidade dos Santos Apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Igreja fundada sobre o apóstolo Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Leão XIV, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos, presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que sejam libertos de todos os males e não caiam em tentação, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelas nossas comunidades paroquiais, em processo de renovação espiritual e pastoral, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus, oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica e, por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua Santa Igreja. Ao celebrarmos com alegria, Senhor, a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, apresentamos as nossas ofertas ao vosso altar e, reconhecendo a pobreza dos nossos méritos,
esperamos da vossa bondade a alegria da salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do vosso povo fiel a mesma veneração. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo o suscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Arcebispo José, seu Bispo Auxiliar de Alfim aqui presente, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com São José, seu esposo, com o seu coração de Pai, os bem-aventurados apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudemo-nos na paz de Cristo. A paz esteja contigo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a
nesta palavra e o senso.
a ti, só te vejam a ti. Não sei eu quem fala, mas só tu. Eu quem fala, mas só tu. Só Cristo em mim. Senhor, faz que olhem para mim, só te vejam a ti, só te vejam a ti. Não sei eu quem fala, mas só tu. Eu quem fala, mas só tu. Só Cristo em mim. Senhor. Estes sacramentos celestes fortaleçam, Senhor, os vossos fiéis, que iluminastes com os ensinamentos dos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. Queremos agradecer a presença da Sua Excelência Reverendíssima, o Sr. Bispo Dom Delfim, nosso Bispo Auxiliar. É ele, como sinal de unidade da Igreja local, que relaciona o momento ao dia de Pentecostes, onde os apóstolos receberam a efusão do Espírito Santo. Ali, inaugura-se a missão da Igreja e revela-se a sua unidade no amor. Com este gesto, Sr. Bispo, queremos agradecer o empenho também de todos os sacerdotes e parcos que vão cultivando a fé, a esperança e a caridade junto das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das famílias, dos idosos e dos doentes, para que estes possam ser no mundo a beleza e a alegria de serem chamados filhos de Deus. Agradecemos também aos nossos catequistas e animadores que ao longo destes anos tenham perfumado a vida destes crismados com o bom odor da palavra de Deus e da fé celebrada na Eucaristia, que agora desafia cada crismado a anunciar a fé em Jesus Cristo, de um modo comprometido, testemunhado o fruto do Espírito Santo, pois, como afirma São Paulo, somos para Deus o bom odor de Cristo. De hoje em diante, queremos ser pedras vivas das nossas comunidades. Com a nossa juventude, queremos ser sal e fermento na nossa sociedade, lutando pelos valores que promovem a dignidade da pessoa humana. Sabemos que a confirmação não é só o ponto de chegada, mas um ponto de partida, que a força do Espírito nos ajuda a crescer, a ser testemunhas credíveis e valentes do estilo de vida de Jesus. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, que pela profissão da fé de São Pedro vos confirmou no caminho da salvação e vos fortaleceu nos alicerces da Igreja, vos dê a sua bênção e a sua paz. Amém. Deus, que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine com o seu exemplo a ganhar para Cristo os vossos irmãos. Amém.
para que as chaves de Pedro e a palavra de Paulo e a intercessão destes dois santos apóstolos nos conduzam àquela pátria bem-aventurada à qual eles mereceram felizmente chegar, um pela cruz, outro pela espada. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força e deem paz e o Senhor vos acompanhe.